Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao Sombras Elétricas, a nossa série poética do cinema. Hoje estamos aqui trazendo para vocês o último vídeo dessa série, tá? Logo logo surgirão outras. O tema é a alegoria no cinema. A alegoria é uma figura de linguagem um pouco mais complexa já do que as outras que a gente vinha falando, mas extremamente importante, principalmente para a história do cinema brasileiro no final dos anos 60, o cinema tropicalista, o cinema marginal, tá? Como a gente vai ver aqui. Beleza? Então, vem comigo! A alegoria no cinema. Bom, definição de alegoria. Existem várias concepções diferentes a respeito de alegoria, em vários estudiosos diferentes, tá? Aqui vamos começar com uma noção bastante básica, tirada do Dicionário de Termos Literários, do Maçom Moisés. Ele diz que a alegoria é um discurso acerca de uma coisa para fazer compreender outra coisa. Uma linguagem que oculta, que esconde outra. Uma história que sugere outras nas entrelinhas, implicitamente. Empregando imagens, figuras, pessoas, animais, o primeiro discurso concretiza as ideias, qualidades ou entidades abstratas que compõem o outro. Então, em muitos textos literários ou audiovisuais, filmes, animações, a gente encontra essa forma de alegoria, tá? Um discurso, um enredo, personagens, uma historinha completa, mas que está se referindo a outra. Outra história, outros personagens, outros espaços narrativos, outras temporalidades, tá? De maneira metafórica. A metáfora está na base da alegoria. A alegoria a gente pode compreender como uma das formas de metáfora, tá? E geralmente também, isso é muito comum na literatura, no processo da alegorização a gente tem uma passagem do concreto para o abstrato. Então, em fábulas infantis, isso é muito comum. Nós temos uma ideia, um valor, um conceito abstrato, como, por exemplo, a ganância. E aí, lá dentro da fábula, nós teremos um personagem que será a encarnação, a representação concreta, caricatural, típica dessa ganância. E com isso, a alegoria também acaba servindo a um propósito didático, pedagógico. É muito mais fácil a gente gravar conceitos abstratos, ainda mais conceitos complexos, numa forma concreta, tá? Vamos ouvir um exemplo literário e musical também de alegoria. Horas da madrugada de um dia assim, um velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda-belo, quando aparece o guarda-belo, é posto em cena, fazendo cena, um treco assim.
bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho. Mas Guarda-Belo não acredita na cor assim. Ele decide no terno velho, assim, assim. Porque ele quer o velho assado. Porque ele quer o velho assado. Mas mesmo assim, o velho morre, assim, assim. E o Guarda-Belo é o herói, assim, assado. Porque é preciso ser assim assado. Porque é preciso ser assim assado. Bom, o que a gente tem aqui? A alegoria, como a gente vai ver logo logo ao discutirmos o Terra e Transe do Glauber Rocha, é um procedimento que costuma ser usado em regimes políticos autoritários, na tentativa de escapar da censura e da perseguição. Então é uma maneira de você criticar o regime, fazer uma crítica política sem sofrer as consequências terríveis disso. É o que os Secos e Molhados fazem em várias de suas canções. Assim Assado é uma das melhores. O que acontece? Nós temos uma cena que é típica da violência policial no Brasil, ainda mais dentro de um contexto de ditadura militar, tá? Lembrando que esta canção aqui ela saiu em 1973. Muito bem. No meio da noite, um policial aborda um homem negro e esse policial, logicamente racista, vai praticar aqui um ato de violência. Ele vai matar esse homem negro. Bom, os Secos e Molhados, o João Ricardo, que é o compositor, ele vai se referir à polícia nesta forma alegórica aqui, como o Guarda-Belo. Guarda-Belo é referência a um desenho animado de muito sucesso nos anos 60, que era o Manda-Chuva. Tá? Você tinha lá esse malandro, esse gato malandro que é o Manda-Chuva e sua gangue, que faziam 1001 estrepulias na rua e eram perseguidos pelo Guarda-Belo, representante da autoridade. Mas no desenho, o Guarda-Belo é uma figura muito ridícula. O que a gente tem aí é a típica figura do malandro, tá? Ridicularizando com a autoridade, né? Bom, a ditadura, ela pode dizer que, bom, a música não está falando da polícia, não está fazendo uma crítica à nossa autoridade militar. A música está apenas falando de um desenho animado norte-americano, tá? Tá aí a malandragem da alegoria. Fazendo cena um treco assim, que é a arma do policial, nariz chato, referência à etnia desse homem, a cor do velho, né? Então um homem negro, tá? Mas Guarda-Belo não acredita na cor assim. É o racismo do Guarda-Belo, porque ele quer o velho assado. Então,
por trás dessa linguagem brincalhona, até infantil, tá? Lembrando aí mais uma vez a referência ao desenho do Manda-Chuva, velho assado, assim assado, tá? Existe uma crítica muito virulenta, muito adulta contra a ditadura militar, contra a violência de Estado empreendida pela ditadura militar. E o Guarda-Belo no final ainda será aqui visto como o herói dessa sociedade violenta, autoritária, tá? Bom, vamos ver agora exemplos cinematográficos, a começar por Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott. Aqui a gente tem uma alegoria bastante inusitada, que já foi bastante discutida, interpretada. Vocês encontram diversas análises alegóricas do filme nesse sentido, mas é muito interessante. Atenção às duas vaginas imensas nas quais os astronautas irão entrar. Sim, é isso mesmo. O Dan O'Bannon, roteirista de Alien, o Oitavo Passageiro, no documentário que traz pra gente o making of do filme The Alien Saga, explica de bandeja a chave interpretativa para o filme, pelo menos segundo os seus autores. Logicamente, podemos interpretar uma obra de arte de muitas maneiras, tá? Mas aqui a gente tem a intencionalidade dos autores. Uma coisa que perturba muito as pessoas é o sexo. Eu disse, é assim que eu vou atacar a plateia. Vou atacá-la sexualmente. Eu não vou atrás das mulheres na plateia. Eu vou atacar os homens. Eu vou trabalhar todas as imagens que eu puder conceber para fazer os homens na plateia cruzarem as pernas. Estupro oral homossexual, parto. Bom, gente, Alien, então, é uma imensa alegoria a respeito do estupro masculino. Uma alegoria para a fantasia de os homens darem à luz, entrarem em trabalho de parto. Especificamente, um parto de uma gravidez indesejada, nascida através da violência sexual. Então, o terror que o Dan O'Bannon quer infligir nos homens é, na verdade, o terror que as mulheres sofrem o tempo todo em nossa sociedade real. Então, olha como que a fantasia, a ficção científica de Alien, ela remete, na verdade, a uma realidade bastante cotidiana para as mulheres, tá? Bom, a gente encontra elementos que apontam para essa significação alegórica em todos os cantos do filme, a começar pelo próprio design do Alien, pelo H.G. Giger, né? Um design todo fálico, aquela cabeça do Alien, aquela língua absolutamente fálica que o Alien usa para atacar as pessoas, tá? E todo o contexto biomecânico carregado de erotismo que você encontra nas gravuras, nos desenhos do Giger, tá? Dentro dessa temática aí do xenomorfo, do Alien, tá? Bom, no filme, o próprio processo de reprodução do Alien também já traz muitos elementos de estupro masculino e
parto, gravidez indesejada e um parto extremamente violento, tá? Que é o que a gente vai ver agorinha. O facehugger. Que representa muito esse abraço indesejado, né, no ato de violência sexual, que agarra a vítima e não dá opção para a vítima a não ser um beijo, entre aspas, né, um beijo que é pura violência. Bem, e o facehugger depositará a semente indesejável em sua vítima, que, mais dia menos dia, irá rebentar. Atenção para o formato bem fálico do alien bebê. Bom, Alien já mostra pra gente o poder da alegoria para crítica social, crítica política. No Brasil, do final dos anos 60, em plena ditadura militar, já entrando nos anos de chumbo, com a promulgação do AI-5 em dezembro de 1968, a alegoria passará a ser usada como um recurso preferencial por muitos artistas. Na música, a gente já viu o exemplo aí dos Secos e Molhados, na literatura, no teatro e também no cinema, particularmente no cinema marginal e nos filmes de inspiração tropicalista, tá? A música tropicalista também, logicamente, já traz grandes expressões alegóricas. Ismael Xavier, que estudou bastante o assunto nessa obra fenomenal, Alegorias do Subdesenvolvimento, diz pra gente: o contexto de rápidas transformações culturais e estéticas nos anos 60 marcou um cinema que internalizou a crise política da época na sua construção formal, mobilizando estratégias alegóricas marcadas pelo senso da história como catástrofe. Então, o que a gente tinha no cenário do cinema brasileiro nos anos 60? Primeiramente, um grande entusiasmo, um otimismo pela revolução propriamente dita. Dentro das grandes transformações sociais pelas quais o Brasil vinha passando desde o governo Juscelino Kubitschek nos anos 50 e entrando pelos anos 60 no governo João Goulart, tá? Então havia um entusiasmo muito forte por mudança, né? Por revolução mesmo, de caráter socialista, tá? O fim das desigualdades sociais no Brasil, principalmente. Esse entusiasmo anima o cinema de Glauber Rocha,
o primeiro cinema de Glauber Rocha, Barravento e Deus e o Diabo na Terra do Sol, principalmente. Tá? Só que aí vem o golpe, e o golpe militar será realmente um golpe muito duro nas esperanças dessa geração de artistas revolucionários. E conforme a ditadura vai se recrudescendo rumo ao final da década, essa esperança se transforma numa sensação de catástrofe. Tá? Os artistas mais progressistas, engajados, entrarão num movimento de desilusão, desconcerto, impasse. Quer dizer, o que fazer? Não há o que fazer, a não ser talvez entrar para a luta armada, tentar resistir da maneira como a gente pode. Mas é isso, tá? Vivemos um momento histórico de catástrofe, desastre total com essa ditadura, né? Essa sensação é que vai motivar Terra em Transe, que representará uma mudança drástica na caminhada cinematográfica aí do Glauber Rocha. E Terra em Transe, por sua vez, vai inspirar diversos outros filmes, canções tropicalistas, peças teatrais, por exemplo, O Rei da Vela, de José Celso Martínez Correia, encenada no Teatro Oficina. Tá? No cinema, Brasil Ano 2000, de Walter Lima Jr., também trabalhando com alegorias no mesmo sentido que a gente já encontrava em Terra em Transe. Então é isso. Tá? O final da década de 60 é de uma profunda crise política entre a esquerda, entre os artistas, cineastas, poetas, militantes, engajados, progressistas. Tá? E a partir de então eles vão usar a alegoria como um recurso para expressar essa crise, para expressar essa sensação de tragédia. Tá? Bom, a alegoria vista como expressão poética de momentos históricos trágicos, desastrosos, né, traz pra gente uma definição muito particular de alegoria que foi empreendida pelo Walter Benjamin. E muitos artistas e intelectuais, teóricos, críticos vão abraçar a definição benjaminiana de alegoria. O Walter Benjamin, nessa obra Origem do Drama Barroco Alemão, ele vai entender um tipo específico de alegoria que acontece em momentos históricos de grande crise, impasse, catástrofe social, política, em momentos históricos de grande opressão, tá? Ou de guerras, de grande caos. Daí o Walter Benjamin vai dizer um estilo, quer dizer, a alegoria que traz a proposta de um estilo violento que esteja à altura da violência dos acontecimentos históricos. Então a alegoria como expressão metafórica da desgraça. É exatamente isso que nós vamos encontrar como eixo central na construção de Terra em Transe do Glauber. Bom, temos aí o país fictício de Eldorado, na verdade a alegoria do Brasil. Terra em Transe nos mostra o Brasil justamente nesse transe, nessa transação sinistra entre o poder democrático e o poder ditatorial militar.
o governador Vieira, né, que funciona como alegoria para o presidente João Goulart, deposto pelo golpe. E temos agora o jornalista Paulo, que representa alegoricamente as classes esclarecidas do Brasil. Jornalistas, intelectuais, artistas. Mais alguma coisa? A Infantaria Federal já se deslocou para Alecrim. Não quero derrame de sangue. Paulo representa justamente os artistas e intelectuais desconcertados Sangue não tem importância. com o golpe. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. Numa luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama... Como nós trabalhamos? Aventura, você chama da aventura. Para! E temos agora, mais para o final do filme, o momento da coroação de Dias, que é o ditador. Fuentes, que representa a burguesia, o empresariado nacional, logicamente associado ao poder autoritário. E o caráter alegórico da cena aparece bem representado no ridículo, no cafona dos cenários e dos figurinos, né? O palácio, o manto do rei, a coroa, a guarda real, toda a pompa e circunstância, no fundo muito ridícula, porque lembra muito mais a alegoria de carnaval mesmo, de escola de samba, do que uma situação séria. Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? E nesse caráter cafona, ridículo da alegoria, reside a crítica empreendida pelo Glauber. Isso, na verdade, é o delírio do Paulo, né? Sonhando em matar o Dias. E agora o discurso de posse do Dias. Prenderão, aprenderão, dominarei esta terra, botarei essas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Esse discurso histriônico, ele é muito significativo mesmo em termos de ditadores e regimes autoritários, políticos autoritários no Brasil em todos os tempos, desde a colonização até os dias de hoje. Terra em Transe é realmente um grande filme. Bom, pessoal, é isso aí então. Espero que eu tenha conseguido trazer aí alguns apontamentos para uma reflexão a respeito da importância da alegoria na sétima arte. Bom, este foi o Poética do Cinema. Claro, dá para estender muito ainda, dá para falar de muito mais coisa. Talvez futuramente a gente volte aí com uma segunda temporada do Poética do Cinema. Semana que vem iniciaremos uma nova série aqui no Sombras Elétricas, tá? O tema é segredo. Curta o nosso canal, nos siga, se inscreva, compartilhe com os amigos, e aí semana que vem estaremos de volta aí para uma nova série. Belezinha? Então, falou! Fiquem na paz, cuidem-se uns dos outros e de si mesmos. Falou!
Não esqueçam de visitar nosso blog Sombras Elétricas. Também estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter.